Vamos lá, mais uma vez, mostrar algo interessante sobre o caso do Luladrão. Por que tão interessante? Porque dessa vez, quem está falando sobre tudo isso é um próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, que nós sabemos muito bem, foi a própria Corte Brasileira, o Supremo, que reverteu a situação da Lava Jato e acabou anulando tudo aquilo do Luladrão. Então, é um pouco inusitado esperarmos que um ministro do Supremo Tribunal Federal vá fazer uma declaração como essa aqui que foi feita. E eu vou colocar para vocês aqui a matéria e depois eu vou colocar o vídeo. Olha só, que interessante. Isso aqui é até bom para os esquerdistas que vêm aqui no chat encher o saco, para que ele preste atenção nisso daqui, porque não houve em nenhum momento absolvição do presidiário. Só houve formalidades. Isso daqui eles utilizam para fazer campanha política para dizer que ele é inocente. O ministro Luiz Fux, acabou de sair isso aqui no Estadão, diz que a anulação dos processos da Lava Jato foi formal. Ninguém pode esquecer que ocorreu a corrupção no Brasil. Presidente do Supremo Tribunal Federal citou mensalão, recursos desviados da Petrobras e malas de dinheiro encontradas em apartamento ligado ao ex-ministro do Lulão, Gedel Vieira Lima, né? Olha só, o que é uma anulação formal? É um erro básico, técnico dentro de um processo. Qual foi o suposto erro que foi somente reconhecido em última instância no Brasil? A competência, falaram que a competência da Justiça de Curitiba não era correta para julgar o caso, quando deveria ser São Paulo ou Brasília. Olha só, essa formalidade que fez com que tudo fosse anulado. Só isso. Não foi uma anulação material, não foi uma sentença material. O que significa isso? Onde a matéria que estava sendo ali analisada, ela por si só levou a um fim daquele processo. Não foi isso que aconteceu. Mas vamos continuar. O ministro Luiz Fux, que é presidente do STF, disse nesta sexta-feira que a anulação dos processos foi formal. O presidente afirmou ainda que ninguém pode esquecer que houve corrupção no Brasil. Fux mencionou os 51 milhões em dinheiro vivo apreendidos em um apartamento ligado ao ex-ministro Gedel Vieira Lima em 2017. Também fez referência aos recursos desviados da Petrobras e ao escândalo do mensalão. Abre aspas. Tive a oportunidade, nestes 10 anos de Supremo Tribunal Federal, de julgar casos referentes à corrupção que ocorreu no Brasil. Ninguém pode esquecer que ocorreu no Brasil, no Mensalão, na Lava Jato, muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles 50 milhões eram verdadeiros, não eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras devolveu 98 milhões de dólares e confessou efetivamente que tinha assim agido, disse o ministro. Abre aspas. Cada ato de corrupção é um colégio que fica sem merenda para as crianças. Cada ato de corrupção é um hospital sem leito. Cada ato de corrupção é um lugar onde não há saneamento, emendou. As declarações foram dadas em uma palestra em comemoração aos 75 anos do Tribunal de Contas do Pará. Fux falou sobre o papel das cortes de contas do controle dos gastos públicos. Abre aspas. Todos os poderes, inclusive o judiciário, devem contas à sociedade, defendeu o presidente do Supremo. Fux ficou vencido nos julgamentos do STF no ano passado, que decidiu as ações abertas contra o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, na esteira da Operação Lava Jato, não poderiam ter sido processados em Curitiba. Ele foi voto vencido. Tá? Ele foi contra. Também foi voto vencido no julgamento que declarou o ex-ministro Sérgio Moro parcial a condenar o petista na ação do triplex no Guarujá. Pelo menos alguma vez, nós estamos vendo algo de verdade saindo dali, né? Olha aqui, para ficar mais fácil ainda para vocês checarem. Já vai compartilhando, senta o dedão aí no compartilhar e deixa o like. E tive a oportunidade, nesses 10 anos do Supremo Tribunal Federal, de julgar casos referentes à corrupção que ocorreu no Brasil. Ninguém pode esquecer que ocorreu no Brasil, no Mensalão, na Lava Jato,
muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, não eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares e confessou efetivamente que tinha assim agido. Ou seja, olha aqui, até a Janaína Pascoal, ela teve um momento de lucidez, ela comenta aqui. Com todo respeito, né? Meras formalidades justificam jogar tudo isso para baixo do tapete? Todos tiveram as melhores defesas. Pensem no mal que essas anulações fizeram ao país. De que adianta este belo discurso agora? É triste, é vergonhoso. O Jornal da Cidade também diz: Fux surpreende, cita a corrupção envolvendo o PT e declara: ninguém pode esquecer o mensalão. Isso aqui virou, meus amigos, um dos maiores assuntos. Anulação formal, traduzindo: Lula é ladrão, Lula roubou mesmo. Tá entendendo, né? Ele roubou mesmo, todos nós sabemos disso. Não adianta querer dizer que ele não roubou, que o PT não roubou, que aquilo ali não é uma organização. Foi tudo certamente tramado para que ele pudesse voltar às eleições agora em 2022, porque a gente sabe como é que é o esquema. Mas não vão conseguir, isso eu tenho certeza. E agora há pouco acabou de sair uma matéria interessante aqui que eu tinha que trazer para vocês, há 20 minutos atrás. O ministro André Mendonça, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro, deu 24 horas para que o governo e o Congresso se manifestem sobre a proposta de estados para o ICMS. Você lembra que o presidente deu aquela diferença do ICMS, falando que o governo federal ia subsidiar, né? Iria bancar essa diferença de impostos que fosse reduzida ali para a população brasileira. E aí agora o André Mendonça vai lá e dá um prazo de 24 horas para que o governo federal se manifeste sobre as propostas dos estados para cálculo. Ou seja, os estados ofereceram, deram uma contraproposta no que foi dito ali. E agora parece que o André Mendonça deu um prazo de 24 horas dizendo o seguinte: em despacho na tarde desta segunda-feira, o magistrado da corte afirma que após o prazo, com ou sem manifestação do executivo e do Congresso, no caso legislativo, ele vai examinar eventual homologação de acordo. Hoje os estados apresentaram ao STF uma proposta sobre o cálculo dos impostos que incide sobre combustíveis, transportes coletivos, energia elétrica e telecomunicações. A proposta do Concefaz envolve a redução até o fim de 2022 da base de cálculo nestes setores, de modo que a carga tributária efetiva corresponda à aplicação da alíquota modal de cada estado. Além disso, os secretários da Fazenda sugerem a compensação integral das perdas arrecadatórias dos estados com estas novas regras, por meio das transferências de recurso da União ou abatimento da dívida dos entes federativos com o governo federal. Essa compensação será realizada a partir de um gatilho de 5% na queda da arrecadação. E aí, o que você acha disso tudo? Tem mais frases aqui, né? O próprio Gilmar Mendes: ninguém discute se houve ou não corrupção. Decano diz: o decano foi questionado sobre fala do presidente do Supremo e disse que não se combate o crime cometendo o crime. Ou seja, mais uma daquelas, né? Se foi cometido um crime, não pode se resolver o crime cometendo outro crime. A questão é, uma formalidade de um CEP, a mesma justiça que julgou lá em Curitiba, não é idônea igual a de São Paulo ou de Brasília? Essa é a questão que me faz pensar e me faz refletir sobre o futuro de tudo isso aqui. O que você acha?